Olá a todos e bem-vindos a um novo vídeo em que voltamos a nos aventurar no fantástico mundo dos dinossauros e vamos fazer isso para conhecer todos esses exemplares. Vamos falar sobre o nome de cada um deles e mencionar algumas de suas características. Além disso, eu gosto dessas figuras porque elas são daquelas molinhas que podemos amassar e esticar. Aqui também estamos vendo o esqueleto completo com os restos fósseis de um grande Tiranossauro Rex. Vamos falar sobre paleontologia e sobre como os restos fósseis se formam ao longo de milhões de anos. No vídeo de hoje, contamos também com dois grandes carnívoros. Aqui temos um grande alossauro. Era um gigante entre os gigantes. Além disso, podemos abrir e fechar a mandíbula, revelando seus dentes afiados e sua língua inclinada para cima. Como vocês podem ver, ele tinha duas pequenas cristas na parte superior da cabeça, algo muito característico nele. Era um dinossauro bípede, e suas patas traseiras eram muito pequenas, mas suficientemente longas para conseguir pegar a carne e levá-la à boca. Por outro lado, também temos um dinossauro muito famoso. É o grande Velociraptor. Ele tinha um tamanho muito menor do que os grandes carnívoros do período Cretáceo. No entanto, ele era capaz de capturar grandes presas. Isso porque os velociraptors eram muito rápidos e, além disso, caçavam em grupo ou em bandos. Como vocês podem ver, eles tinham uma cauda longa. Eles a usavam para poder mudar de direção enquanto corriam. Além disso, um dos seus dedos tem uma garra em forma de gancho, e suas patas dianteiras eram bastante longas. Seus dentes, embora não fossem muito grandes, eram realmente muito afiados. E agora sim, vamos começar tirando o primeiro dinossauro. Aqui temos um dinossauro herbívoro. O nome dele é Anquilossauro, e ele era um tipo de dinossauro blindado, porque a parte de cima do corpo dele era super dura e coberta por grandes espinhos. Além disso, ele também tinha uma cauda longa com uma bola ou massa na ponta, que usava para se defender, balançando-a de um lado para o outro para se defender dos predadores. Além disso, era um dinossauro quadrúpede que andava com suas patas traseiras, e na parte da cabeça também tinha grandes espinhos. Como vocês podem ver, podemos amassá-lo porque o interior está cheio de bolinhas de cortiça. Ele habitou o planeta Terra no período Cretáceo. Por isso também era chamado de tatu do Cretáceo. Vamos deixá-lo por aqui e continuar com outro diferente. Olhem, desta vez temos um dos carnívoros mais famosos que existem. É um dinossauro muito conhecido, principalmente pelos dois chifres que tinha na cabeça. Eles lembram muito os chifres de um touro. Recebe o nome de Carnotaurus. O Carnotaurus era um grande carnívoro que possuía uma mandíbula impressionante. No entanto, ele tinha as laterais achatadas. Isso servia para ajudar a aliviar o peso de sua grande cabeça. Era também um dinossauro bípede que andava com suas patas traseiras e possuía uma cauda longa e pesada. Ele podia alcançar cerca de 10 metros de comprimento, desde a ponta do focinho até o final da cauda. Além disso, na parte dorsal, tinha uma pequena fileira de espinhos que percorria todo o seu corpo até quase o final da cauda. Suas patas dianteiras, como vocês sabem, eram muito menores. Um grande carnívoro que podia enfrentar perfeitamente o grande Tiranossauro Rex. Vamos ver qual é o próximo. Continuamos com outro dinossauro. Um muito conhecido, já que ao longo da história foram encontrados muitos restos fósseis. Trata-se de um estegossauro, caracterizado pelas grandes placas ósseas que percorriam toda a parte dorsal do seu corpo, divididas em duas grandes fileiras. Como vocês podem ver, suas placas eram muito maiores na parte superior central, enquanto eram menores na região do pescoço e logo antes do final da cauda. Na ponta poderosa, podemos ver 4 grandes espinhos. Quando eram jovens, seus espinhos eram menores, mas à medida que iam se tornando adultos, seus espinhos iam crescendo e eles podiam se defender de uma forma mais eficaz. Como podem ver, as patas traseiras eram maiores e mais robustas que as dianteiras, permitindo pouco o uso do forte golpe de cauda defensivo, para balançar sua cauda com muita força e potência.
Além disso, sua cabeça era muito pequena em comparação com o resto do corpo e possuía um pequeno bico para poder cortar a grama e comê-la. Mais um por aqui. Vamos continuar com outro diferente. O que acham de vermos esse aqui, que é tão legal? Como vocês podem ver, ele tem uma crista de espinhos impressionante. Esse dinossauro se chama Dimetrodon. O corpo dele era muito parecido com o formato dos lagartos atuais. No entanto, o Dimetrodon era de um tamanho gigantesco em comparação com os lagartos. A mandíbula dele era impressionantemente forte. Como vocês podem ver, ela não era muito alongada, diferente da mandíbula do espinossauro. No entanto, tinha muita potência e muita força na sua mordida. Sua crista de espinhos podia alcançar até 2 metros de comprimento. Como vocês podem ver, ele era quadrúpede e adorava se submergir na água em busca de alimento. No entanto, esse dinossauro comia tanto animais marinhos quanto pequenos animais terrestres. Mais um por aqui. Vamos ver qual vai sair agora. Olhem, estamos vendo um réptil marinho. Uau, que legal! Ele vem em azul e com um tom mais escuro na parte de baixo. Esse grande réptil marinho era um gigante dos oceanos e recebia o nome de Elasmosaurus. Como podem ver, a principal característica dele era o pescoço comprido, bem maior que a cauda. Seu corpo também era bastante robusto e possuía 4 fortes nadadeiras que usava para nadar em alta velocidade. As nadadeiras dianteiras eram ligeiramente maiores do que as traseiras, e aqui podemos ver sua mandíbula. Com dentes também bastante grandes para poder mastigar todas as suas presas. Vamos parar por aqui. E que tal se a gente vê o esqueleto completo de um grande Tiranossauro Rex? Como podem ver, ele mostra todos os detalhes dos ossos. Além disso, podemos apreciar o formato do seu crânio com as cavidades dos olhos e seus dentes afiados. A ciência que estuda os restos fósseis dos dinossauros recebe o nome de paleontologia, e são os paleontólogos e paleontólogas os responsáveis por escavar a Terra em busca de todos eles. Vamos ver mais informações no livro. No livro, temos mais informações sobre a sua formação. Em primeiro lugar, nos diz que para que um fóssil possa se formar, um organismo precisa morrer em uma área onde haja água, como, por exemplo, este Tiranossauro Rex. Com o passar do tempo, seus ossos são enterrados pelos sedimentos. Além disso, com o passar de milhões de anos, esses sedimentos começam a subir à superfície. E é quando os paleontólogos e paleontólogas conseguem escavar na Terra e procurar todos esses restos, a ponto de já terem sido encontrados esqueletos completos de dinossauros. Por isso, e graças a esse trabalho, sabemos todas as informações sobre os dinossauros. E continuamos descobrindo novos dinossauros. Olhem, aqui temos um super legal. É o famoso Dilophosauro. Caracterizado pelas cristas que possuía, as 2 cristas de cima lembram muito as cristas de um galo. Como vocês podem ver, é um dinossauro carnívoro. Foi um dos primeiros carnívoros que existiram. Era um dinossauro bípede e possuía uma mandíbula forte. Ele podia alcançar aproximadamente 2 metros de altura e cerca de 6 metros de comprimento, desde a boca até o final da cauda. Também possuía 3 garras em suas patas dianteiras para poder agarrar a carne. Super legal e, acima de tudo, muito assustador. Vamos continuar com outro diferente. Desta vez, é um dinossauro daqueles que tem o crânio em forma de coroa. No entanto, não é o famoso Tricerátopo. Desta vez, ele recebe o nome de Estiracossauro. Era um exemplar que possuía grandes espinhos por toda a lateral ou superfície de sua grande coroa. E, além disso, ele tinha um chifre defensivo bem na parte superior da sua cabeça. Como vocês podem ver, seus dentes não são muito afiados. E também possuía um bico forte na ponta, algo que, como eu comentei, era característico dos herbívoros. No geral, o Estiracossauro tinha um tamanho muito menor do que o grande Tricerátopo. Outro herbívoro por aqui. Vamos ver qual vai aparecer agora. Olhem esse que legal, amigos!
é um dinossauro com penas, é o grande Oviraptor. Um dinossauro que tinha penas principalmente na parte de trás das pernas. Uma crista de penas na parte de trás da cabeça, mas acima de tudo, ele tinha uma cauda muito volumosa e longas. Além disso, com uma gama de cores impressionante. Esse dinossauro adorava roubar ovos de outros ninhos para depois comê-los. Vamos deixar nosso Oviraptor por aqui e continuar com um dinossauro de pescoço longo. Vocês sabem que os dinossauros de pescoço longo estão entre meus herbívoros favoritos. Esses sim eram gigantes. Eles tinham um pescoço como o das girafas, mas de um tamanho gigantesco. Este aqui se chama Brachiosauro. Sabemos disso pelo formato da sua cabeça, que era bem peculiar. Além disso, seu pescoço ficava muito inclinado para cima. E por isso, ele tinha algumas diferenças em relação ao grande Diplodocus, que também tinha o pescoço longo. E é que o Brachiosauro tinha as patas dianteiras um pouco maiores e mais longas do que as traseiras. E isso porque precisava suportar o peso desse longo pescoço. Ele podia alcançar um comprimento aproximado de 22 metros. Impressionante, né? Era super gigante. Tão grande que podia comer as folhas do topo das árvores, algo que ele adorava. Além disso, seu corpo era tão grande que precisava comer toneladas de comida por dia e beber centenas de litros de água. Vamos continuar com outro diferente. Olhem, aqui temos 2 repetidos. É outro estegossauro como o que vimos antes. Mas além disso, temos seus restos fósseis. Olhem que legal. Aqui podemos vê-lo. E aqui temos seus ossos, até mesmo suas placas ósseas. Como vocês sabem, em relação aos restos fósseis, apenas as partes duras do corpo se fossilizam, como os ossos e as carapaças, ou até mesmo as placas ósseas deste grande estegossauro. E já restam poucos dinossauros no interior. Mas vamos falar desse dinossauro tão famoso que ainda não tínhamos mostrado. Trata-se do grande Tiranossauro Rex, embora antes já tenhamos mostrado seu esqueleto feito de restos fósseis. Não falamos muito sobre as características dele, e é que o Tiranossauro Rex foi um dos maiores predadores que já existiram. A cabeça dele, sozinha, podia ter mais de 1,5 metros. E sua mandíbula era formada por um total de 60 dentes afiados. Além disso, suas patas traseiras eram muito grandes e robustas, assim como sua cauda, que era muito pesada, e servia para fazer contrapeso com a cabeça. Além disso, suas patas dianteiras eram muito pequenas em comparação com o resto do corpo, que podia alcançar até 14 metros de comprimento. Outro dinossauro por aqui. Vamos ver quais ainda faltam. Olhem, outro dinossauro herbívoro, que eu adoro, principalmente porque ele tem muitas particularidades. Ops, essa figurinha está se quebrando. Que pena, vou ter que tomar cuidado com ela. O nome dele é Parasaurolophus, e ele se caracterizava por ter um grande chifre na parte de trás da cabeça. Isso é o mais característico. E além disso, isso é bem legal. É que esse chifre era capaz de emitir sons que ele usava para se comunicar com o resto do bando. Principalmente nas ocasiões em que eles se sentiam ameaçados. Por exemplo, se um grande Tiranossauro Rex viesse atacar um Parasaurolophus. Um deles emitia sons para avisar o resto do grupo. Super interessante, não é mesmo? E vamos ver. Olhem, aqui temos os 2 últimos dinossauros. É outro esqueleto de T-Rex que já vimos antes. Então, vamos ver esse réptil voador. Recebe o nome de Anhanguera e se caracterizava por sua grande mandíbula. Como vocês podem ver, era muito longa, larga e estava cheia de dentes afiados. Quase todos os répteis voadores tinham um corpo bastante fino e delgado. Além disso, eram muito tonificados. Olhem, aqui podemos ver seus músculos. Era um corpo muito parecido com o dos morcegos atuais, mas esses répteis voadores eram de um tamanho gigantesco em comparação com os morcegos. Aqui podemos vê-lo com as asas dobradas. Tinha uma envergadura longa de mais de 2 metros de comprimento. Então, era um gigante dos céus. Ele podia capturar alimento tanto com suas garras quanto com sua grande mandíbula. Obrigada!
E agora sim, terminamos o vídeo de hoje. Aqui estão todos os dinossauros que conhecemos. Se vocês gostaram deste vídeo, podem me ajudar dando um super like, um joinha. E convido vocês a se inscreverem no canal para não perderem nenhum vídeo. E agora sim, me despeço de vocês. Nos vemos no próximo vídeo com mais dinossauros impressionantes. Espero que vocês tenham um dia fantástico. Eu já estou me despedindo de vocês. Tchau, até o próximo vídeo. Obrigada por assistir ao vídeo. Olá, amigos! Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos nos divertir aqui no canal, conhecendo todos esses novos dinossauros. Como vocês podem ver, temos duas caixinhas grandes, uma com um dinossauro herbívoro e na parte de baixo, um dinossauro carnívoro. Mas também temos esse conjunto que inclui 3 dinossauros diferentes. Então vamos tirar todos eles para aprender coisas sobre eles. Além disso, para isso vamos usar o grande livro dos dinossauros. Vocês já sabem que eu adoro, porque dentro dele temos muita informação. O que acham de começarmos tirando o estegossauro? Um dinossauro herbívoro que habitou o planeta Terra no período Jurássico. Como vocês podem ver, ele vem dentro desta caixa. Além disso, a figura é bem grande, embora eu ache que não seja articulada. Vamos olhar a parte de trás da caixa e vemos alguns desenhos de dinossauros herbívoros. Aqui temos um tricerátopo, um estegossauro, um dinossauro de pescoço longo. Vamos pegar o estegossauro para ver suas características. Então vamos tirar esse estegossauro da caixa. Olhem, podemos guardar a caixa para usá-la como cenário e assim criar milhares de histórias diferentes. Aqui parece que ele está preso, mas nós acabamos de tirá-lo para deixá-lo livre. Retiramos o plástico e aqui temos nossa figura de estegossauro. Como podem ver, a figura é grande. Além disso, é de plástico, mas não é um plástico muito rígido, portanto, podemos amassá-lo um pouco. Ela vem com muitos detalhes e com diferentes texturas na pele. Além disso, de perto podemos apreciar o rosto dela, a boca e também o detalhe dos olhos, que foram feitos na cor verde. O estegossauro se caracterizava pelas grandes placas ósseas que tinha na parte superior do corpo, divididas em 2 grandes fileiras. As placas ósseas maiores ficavam bem na parte central superior. Além disso, ele também possuía uma longa cauda com 4 espinhos na ponta, que usava de forma defensiva para se proteger dos predadores que tentavam atacá-lo. Além disso, outro fato curioso é que sua cabeça era muito pequena em comparação com o resto do corpo. Como vocês podem ver, era um dinossauro quadrúpede que andava sobre as 4 patas. Nesta figura, as patas estão na cor cinza. A parte de baixo do corpo dele é de uma cor clarinha, enquanto a parte superior é bem chamativa, em tons avermelhados e escuros. Também me chama a atenção essa faixa preta que atravessa todo o corpo dele. O estegossauro podia alcançar aproximadamente 9 metros de comprimento e pesar mais de 3 ou 4 toneladas. Impressionante, não é mesmo, amigos? No livro, temos um monte de informações sobre ele. Diz que seu nome significa lagarto com telhado. Ele se alimentava de plantas, folhas, ervas e frutos. Por isso, sua boca não era muito grande. Também diz que suas placas protegiam a parte mais frágil do seu corpo. Além disso, suas patas traseiras eram maiores do que as dianteiras. Dessa forma, ele podia mover sua cauda de maneira muito ágil para se proteger. O livro fala sobre o golpe de cauda defensivo. Outra coisa que eu gosto é que também vem uma fotografia com os restos fósseis de uma das suas placas fossilizadas. Em alguns museus de história natural do mundo, podemos encontrar restos fósseis de dinossauros. Agora é a vez de conhecer esses 3 dinossauros que temos do lado direito. Prestem atenção. Na parte inferior, temos o famoso tricerátopo, um dos herbívoros mais conhecidos que existem. Mas na parte superior, temos outros 2 exemplares muito mais legais. Principalmente
porque são espécies mais raras. Então, estou ansiosa para tirá-los e ver melhor. Além disso, na caixa podemos ver uma ilustração com um dinossauro carnívoro mostrando toda a sua dentição completamente cheia de dentes afiados. Também temos aqui um réptil voador. Vamos dar uma olhada na parte de trás da caixa. Também temos mais ilustrações. Aqui um tiranossauro rex, um estegossauro. E aqui também temos esse réptil que nos diz que se chama pterossauro. Vamos tirá-los da caixa para vê-los melhor. Tiramos eles da caixa. E vamos ver as figuras uma por uma para assim ver suas características principais. Aqui temos claramente um dinossauro carnívoro. Como vocês podem ver, o corpo dele é bastante esbelto e magro. No entanto, podemos perceber uma mandíbula bastante desenvolvida, com alguns dentes que não são muito grandes, mas com certeza são muito afiados. Estamos falando do famoso Velociraptor, um dinossauro carnívoro que podia medir aproximadamente 1 metro de comprimento. Como eu disse, ele era bastante leve, portanto podia correr em alta velocidade. Suas patas traseiras eram maiores do que as dianteiras. No entanto, ele tinha dedos muito longos que usava para conseguir agarrar a carne, para conseguir capturar suas presas e também para levá-las à boca e poder comê-las. Além disso, ele também se caracterizava por ter uma cauda longa, que usava para conseguir mudar de direção. Embora fossem dinossauros muito pequenos em comparação com outros. Eles eram capazes de capturar grandes presas, e isso porque caçavam em grupo ou em bando. Portanto, todos corriam a uma velocidade extrema, e eles avançavam sobre sua presa para poder comê-la e derrubá-la. No livro, temos informações sobre o Velociraptor. A primeira coisa que me chama a atenção é esta ilustração, já que ele está representado de uma forma muito diferente do que realmente estamos acostumadas a ver nos filmes. Nos diz que ele era muito menor do que aparece nos filmes. No entanto, também nos explica que ele tinha garras em forma de gancho, para poder capturar melhor suas presas. E na parte inferior temos uma fotografia, na vida real, com os restos fósseis de um Velociraptor e de um Tricerátopo. Do Velociraptor, podemos apreciar sua longa cauda, impressionante. Além disso, nos diz que era um animal muito inteligente, e seu nome significa caçador veloz. Era ágil e letal. Vamos deixar o Velociraptor por aqui. E o próximo dinossauro que temos é o Dilophosauro. Esse dinossauro se caracterizava pelas cristas que tinha na parte superior da cabeça, que lembram muito as cristas de um galo. Como vocês podem ver, o corpo dele também era bastante tonificado, era ágil e veloz, e também possuía uma cauda longa. Como vocês podem ver, era um dinossauro bípede, andava com as patas traseiras. No entanto, as patas dianteiras também eram bastante longas, e possuía 3 dedos em cada uma delas. Vocês podem ver que na cabeça dele podemos notar as laterais achatadas. Isso fazia com que o seu crânio fosse mais leve. E podemos ver um monte de dentes afiados em sua mandíbula. Muito legal, né, amigos? O Dilophosauro podia medir aproximadamente uns 2 metros de altura. Portanto, era um dinossauro grande, mas não tão grande quanto outros exemplares carnívoros. No livro, temos um monte de informações sobre o Dilophosauro. E o que mais me chama a atenção é essa ilustração, onde ele parece ser bastante assustador. Além de medir 2 metros de altura, como eu comentei, também está especificado nos dinodados, que é desde a cabeça até o final da cauda. Ele podia chegar a 7 metros de comprimento e pesar até 400 quilos. Seu nome significa lagarto de 2 cristas. E aqui temos restos fósseis da pegada do Dilophosauro. E o que eu mais gosto, uma fotografia real com seu crânio, onde podemos apreciar tanto sua mandíbula completa quanto suas cristas e as concavidades dos olhos e das narinas. Impressionante, um predador com uma crista incrível. Vamos deixar nosso Tricerátopo por aqui. E agora é hora de ver um dos maiores predadores que já existiu.
é o grande Tiranossauro Rex. E ele também vem dentro desta caixa enorme. Vamos tirá-lo para fora para vermos melhor. Como vocês podem ver, podemos apreciar todos os detalhes da sua mandíbula e da sua pele. Na parte de trás, é igual à caixa anterior, com desenhos de outros tipos de dinossauros. Então vamos abrir para vermos melhor. Vem com o mesmo cenário na parte de trás. E o que eu mais gosto dessa figura é o tamanho dela. Como podem ver, ela é enorme. Além disso, ele também é um pouco macio, principalmente na parte central. E como vocês podem ver, esse T-Rex é impressionante. Vamos aproximar a área da mandíbula dele para ver todos os detalhes de perto. Só a cabeça do Tiranossauro Rex podia chegar a mais de 1,5 metro de comprimento. Então imaginem só, um adulto ou uma criança poderia ficar deitado aqui na mandíbula dele. Ele tinha um monte de dentes afiados. Alguns deles podiam chegar a 20 centímetros. Ele tinha um total de 60 dentes. Além disso, como vocês podem ver, suas patas dianteiras eram muito pequenas em comparação com o resto do corpo, e ele tinha apenas 2 dedos em cada uma delas. No entanto, suas patas traseiras eram muito grandes. E ele possuía uma longa cauda que usava para manter o equilíbrio, e também a usava para atacar suas presas. Como era uma cauda muito longa e pesada, ele a movia de um lado para o outro para derrubá-los. E uma vez no chão, ele se lançava sobre eles para poder cravar os dentes. Eu adoro, amigos. Vamos ver informações sobre o Tiranossauro. No livro, temos informações sobre o Tiranossauro Rex. E o que mais me surpreende é que a ilustração dele é quase idêntica à figura que acabamos de abrir. Impressionante, né? Acho que é a figura do T-Rex que mais se parece com essa fotografia ou essa ilustração. Além disso, nos dinodados, diz que ele podia pesar até 10 toneladas e medir cerca de 6 metros de altura. E desde a sua cauda até a ponta da boca, podia chegar a 13 metros de comprimento. Diz pra gente que seu nome significa lagarto tirano e habitou o planeta Terra no período Cretáceo. Também podemos ver aqui os restos fósseis com um dos dentes do Tiranossauro Rex. Como vocês podem ver, só um dente do Tiranossauro Rex é do tamanho da mão de um adulto. E aqui já temos todos os dinossauros que conhecemos. O que eu mais gostei, sem dúvida, foi o grande Tiranossauro Rex. Mas a diversão ainda não acabou aqui. Olhem, ainda temos uma caixinha das grandes. E ela também vem com um tricerátopo, embora seja um pouco diferente do que vimos antes. Olhem, a diferença de tamanho é bem significativa. Então vamos tirar essa grandona para ver melhor. E para ver as características dela. Retiramos o plástico. E como vocês podem ver, essa figura também é enorme. Ela vem com a cabeça levemente inclinada para o lado esquerdo. Podemos perceber que o corpo dela era super robusto, e dessa vez ela vem em um tom acinzentado. Vamos ver as diferenças em relação à figura que vimos antes. Podemos criar várias histórias diferentes, e agora parece que temos a mãe dela junto com seu filhote. Estamos criando um verdadeiro mundo jurássico. Como vocês podem ver, o tamanho é semelhante ao do Tiranossauro Rex e ao Estegossauro. Então vamos deixar o filhote dele aqui. E vamos ver as informações no livro sobre o Tricerátopo. No livro, também podemos ver uma ilustração de uma mãe junto com seu filhote. Parece que ela está protegendo ele. Assim, mesmo que algum dinossauro carnívoro tente atacá-los, eles usarão seus grandes corpos para se defender. Também temos uma fotografia na vida real, com os restos fósseis do esqueleto completo de um tricerátopo. Impressionante, não é mesmo? Ela nos diz que seu nome significa dinossauro de 3 chifres na cara, e podia pesar mais de 9 toneladas, e medir cerca de 8 metros de comprimento, desde a cauda até a ponta do bico. Ela nos diz que era um oponente terrível.
E agora sim, amigos, terminamos o vídeo de hoje. Aqui estão todos os dinossauros que conhecemos. Se vocês gostaram do vídeo de hoje, vocês podem me ajudar dando um super like, um joinha. E eu convido vocês a se inscreverem no canal para não perderem nenhum vídeo. E agora sim, me despeço de vocês. Nos vemos no próximo vídeo com mais surpresas divertidas. Um beijo bem grande. Tchau, tchau.